O taiko, como eu comentei contigo, é basicamente, na língua japonesa, uma tradução literal da palavra tambor. Tá. Então, se for traduzir taiko, significa tambor. Agora, o wadaiko, se você for pegar o wa, a letra wa, vai que no japonês o kanji, os desenhos, né, os kanjis, as letras mais complexas, elas representam algum ideograma, né, alguma ideia. Uhum. Então esse wa vai simbolizar a cultura japonesa. Então basicamente é o tambor japonês, ou a arte de tocar o tambor japonês. Então, o Adaiko é, tipo, é de forma geral a habilidade da pessoa em saber tocar o taiko, é Eu isso? acho que pode ser mais o nome da arte. O nome É da que assim, arte. todo mundo conhece como taiko. Entendi. Mas quando você vai pegar um pouco mais técnico assim, você, tipo, dá pra separar, mas conversando com, tipo, popularmente não faz muita diferença. Se falar taiko, porque a gente tá no Brasil, né? Falar taiko é japonês. Uhum. Então, o adaiko é quase a mesma coisa. E o... Ah, então no Japão eles se referem mais, usam mais o Adaiko do que Taiko? Também usam os dois. Pode falar taiko, pode falar o adaiko. Tá bem. É muito louco porque tem duas coisas pro mesmo É. termo, né? Mas o que é pra galera que não sabe? Eu não sei nada, então tu me explica tudo. Pode falar tudo que tu quiser sobre a história, sobre da onde vem, como que tu conheceu, tudo. Eu quero saber primeiro a história, que é, da onde surgiu essa arte lá é do Japão. É japonês. Da onde que surgiu essa arte, Porque eu tava vendo alguns vídeos da galera tocando taiko, inclusive os teus, e me deu vontade de sair no soco com alguém quando eu ouvi os caras tocando aquele tambor. Da onde vem essa arte? Então, inclusive eu tava falando no Instagram esses dias que vieram me perguntar, né? Eu tava comentando tipo, que basicamente, antigamente no Japão, o taiko ele era usado em três formas principais, tipo, no meio da sociedade. Uhum. Como dentro das cerimônias religiosas, dentro de missas budistas e outras coisas assim, shintoístas. Uhum. Para festivais, para celebrar a colheita, tipo, para desejar boa colheita pro próximo ano e coisas assim. Uhum. E o militar, usado na guerra para comandar a tropa. Literalmente, alguém lá fazendo as batidas, o cara dá o comando, ele muda a batida para todo mundo entender o que é para fazer. Tipo aquele cara o maestro da ópera, tipo isso pra galera saber o que tem que fazer de acordo com o ritmo da Isso. música. Acho que o pessoal deve conhecer mais acho que da parte medieval, que tem as trompetas que os caras tocam para começar a guerra, esse tipo de coisa assim, sabe? É para sinalizar alguma coisa. Então era usado dessas três maneiras. Mas aí vieram me perguntando, mas como realmente surgiu o taiko? Como que chegou nesse tambor? Uhum. Aí, tipo, a gente tem que entender, dá para explicar de uma maneira geral, os tambores do mundo inteiro, né? Porque se a gente levar em consideração, por exemplo, que a África é o berço da humanidade, muitas percussões do mundo inteiro, de todas as culturas, têm referência africana, porque os tambores vieram de lá. Uhum. Aí, qual que foi a sacada de cada local? Tipo, basicamente, o cara, ele usa para fazer um instrumento que ele tem naquela região disponível de material e a cultura, o modo de fazer, isso vai se desenvolvendo. E aí, por exemplo, o taiko no Japão sempre é um negócio não elitizado, de uma certa maneira elitizado, porque sempre veio muito forte com essas cerimônias religiosas. Uhum. Então, como a questão religiosa, no espiritual, assim, né, da parte oriental é muito forte, a questão do misticismo e tudo desse lado. Você é um povo muito espiritualizado, né? Isso, exatamente. Acabou, o taiko ele ficou um pouco elitizado. Tipo, ele é elitizado, mas também é popular, justamente por causa dessas práticas, que está presente na cultura como um todo. Então, assim, explicar exatamente como surgiu o tambor é um pouco complicado, porque tem, tipo, de anos e anos, por exemplo, a fábrica mais antiga de taiko no Japão tem 400 e poucos anos. Caralho, e ainda tá ativa ainda? É a maior fabricante de taiko do mundo. Caralho. 400 e poucos anos. Então, assim, por exemplo, hoje, tá vendo aquele instrumento ali? Ele já é pregado o couro com com taxas de ferro, com tarraxa, né? Mas antigamente era usado cunha de madeira. Uhum. Então, tipo, se for ver historicamente, tem acho que é aquela questão do elo perdido, né? Sim, Tipo, há milhares e milhares de anos, veio um instrumento, daí ele foi se moldando, foi se adaptando, foram melhorando, e aí chegou nisso hoje. Mas falar exatamente, não, surgiu assim, é muita história por trás, né? Mas tu sabe qual é o primeiro registro de um tambor que existe na história?
Não sei dizer. Tipo, data assim. Não, tipo, qual época, em qual povo, qual foi o primeiro tambor encontrado, assim, ou qual foi... Pelo que eu tava estudando, até já vou puxar um. Eu acho legal, eu tava estudando esses dias a história da percussão, né? Porque, inclusive na educação física, eu sou formado em educação física também, a gente estuda muito a parte da corporeidade, como o ser humano enxerga o corpo e as práticas corporais nos períodos da história. Tipo, hoje a gente tem um entendimento de corpo diferente do que era há 50 anos atrás, há 100, há 200, há milhares de anos atrás. Então, basicamente, tipo, se a gente for pegar o homem primitivo, ele só pensava em sobreviver. As práticas corporais eram todas sobrevivência. Aí, com os fenômenos da natureza, ele sentiu a necessidade de entender, por exemplo, um trovão que ele ouve, mas, tipo, o que é o trovão? Ele não tinha noção. Os barulhos dos pássaros também, que fazem som, de rios, de qualquer coisa da natureza, tem um ritmo. E aí, seja para entender, ou seja para tentar influenciar, aí já começou as práticas sonoras, percussivas, com, sei lá, casca de árvore, bambu, qualquer material que eles tinham, que eles conseguiam reproduzir esse som da natureza. Para tentar influenciar, por exemplo, na chuva, imitando o som da chuva. Influenciar na caça, para que desejar uma boa caça, eles faziam... Então, tipo, isso foi se adaptando. Aí veio, se eu não me engano, os primeiros foi o chocalho, instrumentos de raspar, algumas percussões, de bater mesmo, mas sem pele ainda, e o outro eu não lembro. Mas chegou num ponto daí que eles pegaram um pote de argila. Foi um pote de argila, se eu não me engano, e colocaram uma pele em cima. Aí eles viram que fazia um som diferente, a partir daí foi desenvolvendo o tambor com um corpo mesmo, corpo e pele. Então a origem da percussão, ela é para o ser humano conseguir interagir com a natureza no início. E depois a criatividade humana foi desenvolvida isso como uma habilidade para se divertir. E aí isso foi se misturando com culturas, com guerras, com coisa da lavoura Cada cultura colocou o seu pontinho e foi se desenvolvendo com o que tinha. Mas basicamente a gente pode dizer que foi assim, começou com a sobrevivência e aí começou a desenvolver uma espiritualidade para entender esses fenômenos da natureza. E aí a partir dessa espiritualidade começaram a surgir essa parte rítmica musical por causa dos sons da natureza. Quando tu diz que desenvolveu uma espiritualidade para interagir com a natureza, como assim, especificamente? Eu acho que é mais nessa questão as forças ocultas da natureza, sabe? Porque, tipo, eles se preocupavam em sobreviver. Mas aí começaram a vir, por exemplo, a questão, sabe? A historinha que falam do fogo. Tipo, caiu um raio, veio fogo, daí, descobriu o fogo. E aí, tipo, eles não entendiam aqueles fenômenos. E então começou aí a se desenvolver esse misticismo para entender os fenômenos da natureza. Não necessariamente religioso. Sim. Mas bem, bem primitivo, algo tipo, tentar entender o que eu não enxergo. O que eu tô entendendo é que, tipo assim, o cara ouvia um trovão e aí ele ligava aquilo à chuva e ele não sabia o que era aquilo. E aí ele percebeu que se ele batesse num tambor, algum lugar, era um som parecido com o do trovão. Isso, e aí algo assim. Aí ele foi tocando aquilo pra ver se ele entendia que porra era aquela, é isso? O que houve, cara? Não, só falando pra ele falar mais perto do microfone. Fechou. Eu acho que o teu tá desligado, eu acho. Eu abaixei. Tá. É pra ele falar mais perto do microfone. Tá. Fechou. Não, beleza. Então o pessoal foi tocando pra tentar entender direito o que é esse negócio. Meio que se eu faço esse barulho que é parecido com aquele, então o que é esse trovão? Ele foi... Isso, pra literalmente imitar o que ele ouvia. Entendi. Seja o canto, por exemplo, dos pássaros. O canto dos pássaros, como é que o ser humano fez pra... Começou a desenvolver... Tem um filósofo que acho que fala disso, que o ser humano nasceu pra cantar. Eu não lembro quem que foi, mas eu já ouvi isso na escola. Qual era a tese dele? Não sei, não faço ideia. Tá. Essa parte do canto eu não estudei ainda. Eu imaginei que flauta fosse algo pra se aproximar dos pássaros. Tem influência também. Sabe que tem uma historinha? É historinha infantil. Tipo, não é... Eu acredito que seja verídica, mas funciona. Que fala como surgiu a flauta. Essa flauta japonesa que é de bambu, né? E aí a historinha diz que tinha um bambuzal lá. E aí os passarinhos pousavam no bambu e ficavam cantando. E o bambu, ele meio que ficou com inveja e queria cantar também. Aí ele meio que trocou uma ideia com o passarinho foi lá, fez uns furinhos nele. E a hora que batia o vento, saía um som. Aí o bambu conseguiu cantar igual o passarinho. Entendi. E sobre o Japão especificamente, eu queria falar sobre guerra especificamente e como esse som
ele dá uma vontade de estar no caos. Não sei, foi isso que eu senti quando eu ouvi. Me deu uma vontade de estar em algum lugar caótico quando eu vi os vídeos do Taiko. Essa música, ela era tocada durante as batalhas na guerra? Ou era mais uma coisa só pra organizar e vai? E agora vai brigar aí? Eu acredito que era uma coisa mais de organizar e vai. Porque o que a gente tem hoje é o taiko, o tambor, enquanto arte e espetáculo. Em cima do palco com uma música fechada. Agora, se for pegar a guerra antigamente, era algo mais compassado, tipo tom, 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 pra dar o ritmo da marcha, e aí dar algum toque diferente pra eles entenderem. Tipo, agora é isso e vai, igual você falou. Ataca. Aí Isso. o som fica mais agitado. Exatamente. Até porque, aqui não deu pra trazer por causa do tamanho, né? Mas você viu os maiores que tem, de mais de metro. Sim, que eles Os ficam em tambores pé, imensos, gigantesco. Assim. Aquele lá, cara, se você tocar aquele lá em lugar aberto, ele vai quilômetros de distância. Caralho, então tipo, Então- se a tropa estivesse muito longe, ela estaria Dá pra ouvindo ouvir, ainda. dá pra ouvir. Cara, e quem é que tocava esse negócio na guerra? Que devia ser o melhor trabalho do exército. Eu não quero ir pra guerra, eu quero tocar o tambor. Eu quero Cara, que os caras vai morrer lá e eu fico tocando aqui. Isso eu não faço ideia de como funcionava. Não sei se por estar ligado à questão religiosa, se era algum sacerdote que tocava. Isso eu confesso que eu não pesquisei profundamente, mais a fundo, assim. Uhum. Mas tinha alguém lá que junto com os generais, junto com o pessoal que dava o comando, ele transmitia essa mensagem para ser o comando da tropa.